Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda é absurdamente louca. Então, para a gente receber você aqui hoje no Palácio das Artes, essa galera toda, é um privilégio muito grande. Eu queria começar perguntando para você como que foi o início. Porque, assim, hoje as pessoas olham e vê o sucesso internacional e tudo mais, e as pessoas sabem que tem uma trajetória, né? Mas como que foi o inicinho mesmo lá? Até antes de você decidir, talvez, que queria ser uma cantora, se é que em algum momento você pensava em ser outra coisa. Não, eu já nasci com essa vontade de ser cantora desde bebê, já falava isso, já tinha essa convicção. Antes, eu não me especializei em artes, né? Eu tinha muita vontade de fazer isso, mas eu tive uma infância... Eu vim de um lugar muito humilde, então meu pai não apoiava muito essa coisa de estudar artes, e eu estudei administração. Então, fiquei 3 anos fazendo administração no curso preparatório. Terminei um curso técnico de administração e depois fui fazer estágio na Vale do Rio Doce. Então, lá eu comecei a conviver um pouco com a vida, com tudo que eu tinha aprendido, né, de administração. Eu comecei a me conhecer nesse lado. Só que eu não era 100% feliz, porque eu sempre quis muito fazer o que eu faço hoje. Então eu comecei pela porta que me abriu. Eu sempre fui muito eclética, embora as pessoas achem que eu só gosto de funk, só escuto funk. Não, eu não escuto só o que eu faço. Mas o funk foi a primeira oportunidade que me apareceu. E eu já amava, já gostava muito. E acabei agarrando essa primeira oportunidade que... de longe, para qualquer outra pessoa da minha família ou amigos que eu tivesse contado, todo mundo pensou que era uma oportunidade quase que não era uma, né, por tão pequena e tão simples que parecia, mas eu fiquei insistindo até acontecer o que eu queria que acontecesse. Muito bom. Eu fico pensando, assim, você sempre queria cantar e ser artista e tudo mais, mas quando você trabalhava na mineradora, teve alguma coisa específica que aconteceu ou que em algum momento que você falou, agora eu vou apostar nisso? Então, eu tenho uma funcionária, uma colaboradora minha, que fala que eu não dou ponto sem nó. E eu tenho um pouquinho disso, sim. Quer dizer, eu tenho muito disso. Eu sempre gostei muito de dançar, eu ia para muitas festas, eu era nova, mas eu já adorava sair para dançar. E lá eu conheci, no Rio de Janeiro, tinha uma empresa ainda existe, de funk, chama Furacão 2000. E essa empresa tinha um programa de televisão, e tinha alguns artistas que cantavam funk, assim. E eu ia para essas festas que eles promoviam. Daí eu comecei a ver que tinha uma câmera lá e falei, vou ficar amiga dessa galera, né? Porque assim, se eu fosse pensar nos meios que eu tinha ali, que eu conhecia e que eu tinha nas minhas mãos perto de mim, para fazer eu chegar onde eu queria chegar artisticamente, esquece, os meios convencionais eu jamais ia encontrar. Então o que eu fiz foi encontrar uma outra maneira. Nessa época eu já era estagiária na Vale do Rio Doce, e coloquei um vídeo, depois eu fiquei amiga de todo mundo lá dessa empresa, e coloquei um vídeo cantando na internet, dançando a música da apresentadora do programa, que é um programa local. Então essa galera viu, começou um burburinho, e com isso eu fui lá, todo santo dia enchendo o saco deles, e realmente enchendo de verdade, até eu conseguir... ter uma música, lançar essa música. E daí eu ia para lá, mesmo que fosse para não fazer nada. Eu ia para lá assistir os outros trabalharem, assistir os cantores fazerem música, assistir o produtor trabalhar, assistir a menina vendendo show. Eu só pedia, eu entrava, falava, posso ficar aqui sentada? E passava o dia inteiro só observando. E assim eu fui aprendendo um pouco de como funcionava esse meio que eu estava entrando. Daí eu continuei na Vale, em paralelo eu fazia alguns bailes, algumas festas de funk, e eu
tinha um número fake, um e-mail fake de uma empresária X, de um empresário X, que eu falava que era o meu irmão, mas era eu, da Anitta, e ia fechando os negócios e fazendo tudo, bem aprendendo comigo mesma e olhando muito, observando muito como os outros faziam. Eu sempre fui muito curiosa, então eu perguntava muito, o que tá fazendo aqui? Por que isso? Por que aquilo? Então, fui aprendendo ali no meio de campo. Depois disso, eu tive que tomar uma decisão, porque eu fiquei um ano na Vale, e eles iriam me efetivar. Eu tinha 17 anos, ia fazer 18 assim que a gente começasse o novo contrato. Nesse momento, eu já estava treinando novos funcionários, e eu cheguei no dia de assinar a efetivação, o meu contrato de verdade, né? Não só como estagiária, e eu desisti bem no dia de assinar. Eu falei, porque eles perguntaram, mas como vai ser, você está cantando, porque eu já cantava um pouco, e ele falou, como vai ser, você está cantando agora, como vai ser para você se dedicar aqui na empresa? E eu falei, não vai ser legal. E saí e resolvi tentar a carreira de cantora sozinha, sem uma segurança por trás, né? Legal, acho que muita gente acaba passando por isso aqui. Tem muitos empreendedores de primeira viagem aqui nessa plateia. É um mercado muito novo, né, que a gente trabalha aqui. E tem sempre esses pontos assim, de decisão, né? Mas dessa época que você trabalhou ainda na Vale, que tipo de aprendizado você teve que você usa até hoje, assim, seja na carreira musical ou como empresária hoje? Eu aprendi muito como empresária, obviamente, e eu aprendi muito, mas sem saber. Eu aprendi muito sobre o que é você ser um chefe. Porque eu não era uma chefe, mas eu tinha uma. Então, eu convivia entre os funcionários e, ao mesmo tempo, como eu era estagiária, era meio que café com leite, né? Eu conseguia estar por dentro de tudo que estava acontecendo, mas não fazia parte da situação por ser uma estagiária, ainda não ser levada a sério como uma efetiva do escritório. Então, eu aprendi muito hoje, muitas coisas que eu vivi na Vale, eu levo hoje para a minha carreira na hora de comandar a minha equipe, de ser uma líder, assim, muitas coisas que eu ouvia os funcionários falarem, os outros amigos de trabalho, que na época, quando você é o líder, quando você é o chefe, você não vai escutar. E quando você está entre os colaboradores, é que você entende a forma deles de pensar. Então, hoje, para me comunicar com as pessoas que trabalham comigo, eu sempre faço um exercício de lembrar a mim mesma como foi essa minha época, para eu lembrar como é a posição de quem está ali subordinado. Não que isso seja uma coisa menor, muito pelo contrário, mas você precisa entender como a pessoa te enxerga, como você pode fazer com que aquela pessoa se sinta parte da sua equipe, como que ela se sinta parte de um todo e não só mais uma pessoa que está ali trabalhando e fazendo o que tem que fazer e ganhando seu dinheiro e indo embora. Então, sempre na minha equipe eu carrego a importância de fazer cada um se sentir realmente importante ali, no seu trabalho, na sua função, e fazer com que eles se sintam felizes. Então, de lá, para mim, foi o maior aprendizado que eu levo até hoje. Muito bom. Eu tenho muito interesse nesse assunto da equipe, quero até voltar nele daqui a pouco. Mas antes, assim, a gente vê que no campo artístico existe muita dificuldade das pessoas fazendo aquela transição entre eu amo ser um artista, eu amo cantar, eu amo tocar, e agora eu consigo viver disso, eu consigo ser profissional disso, né? Como que foi para você? Quando que você percebeu que ia dar certo, assim, cara, vendi o primeiro show, por exemplo, eu não sei como que foi, mas como que foi essa transição? Então, meu primeiro show eu ganhei R$150 e era eu e o meu irmão,
o meu pai tinha um carro que ele tinha que entregar, porque ele comprou sem poder comprar. Ele não gosta quando eu falo isso, mas ele fez isso. Aí tinha que devolver o carro, mas ele não devolveu ainda. Enquanto isso, a gente usando, meu irmão dirigia. Pai, te amo. E eu guardava esses R$150. Então, eu ganhava como estagiária R$600. Eu tinha aquele cartão de alimentação e eu tinha um cartão de passagem. E eu usava cada centavo de cada coisa dessa para eu conseguir fazer tudo dar certo como cantora. Então, eu meio que o meu estágio era quase que um suporte para eu conseguir investir, porque você ser cantora não é só você chegar lá e cantar, né? Eu já tinha, não sei como, uma imagem de que para eu conseguir chegar onde eu queria, tinha que ter todo um contexto e não só uma música. E já comprava roupa, já pensava em tudo, no tempo de internet, em como fazer, em como divulgar, em ter bailarinas comigo, em ter uma equipe, em profissionalizar. O meu irmão, ele fazia faculdade de informática e na época eu pedi que ele saísse para ele me ajudar, que ele trancasse um pouquinho para ele me ajudar e depois ele voltava. Nunca mais ele voltou, mas ele é um ótimo empresário hoje, ele é meu sócio na minha empresa. E daí a gente foi aprendendo as coisas juntos, eu guardava muito desse dinheiro e daí eu ia tentando, eu sempre falava com meu irmão, olha, agora você vai lá no dono da festa e pergunta se ele achou legal, se a gente pode fazer um outro dia, se a gente pode fazer em um outro lugar e a gente faz só um precinho de custo, se ele achar legal ele paga mais. Aí meu irmão ia aprendendo e eu também, o meu pai é vendedor, né? Ele tem uma loja. E eu sempre fiquei muito, quando eu viajava para ficar com meu pai, eu ficava muito com ele dentro da empresa. Então eu via muito como funcionava a coisa de venda. Ele vendia bateria de carro. Só que vender é vender, né? Então eu só não fui boa como vendedora de roupa, porque quando as pessoas vestiam eu não conseguia falar que estava bom sem estar bom. Mas desde que eu acreditasse no meu produto, eu consegui vender ele super bem. Meu produto era eu mesma, então estava tudo certo, eu acreditava, eu consegui vender bem. Daí eu falava com meu irmão, falava, você vai falar com ele e tal, fala que a gente vem um outro dia. E conheci bailarinas, ia fazendo alguns negócios de tentar diminuir custo e aumentar, colocava uma garantia para conseguir pagar menos. Enfim, essas coisas, essas contas que a gente faz, né, para conseguir fechar no final do mês, fechar no verde ou então no zero. E daí foi crescendo e a gente ia fazendo tentativas de aumentar o cachê e sempre fazendo um relacionamento muito forte com o contratante, nunca deixando uma relação de dinheiro, sabe? Era sempre uma relação de, e aí, tá legal, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. E aí a gente começou a ter uma clientela fiel que sempre trabalhava com a gente e daí fomos crescendo dessa maneira. O que você percebia que mais fazia aumentar seu cachê nessa época? Quando você tentava, agora funcionou. Por que vocês acham que as pessoas passaram a cada vez mais no início, né? Agora é outra história, mas mais no início, o que vocês acham que as pessoas mais entendiam que valia mais a pena pagar mais pro seu show? Então, eu sempre esperei o resultado. Desde hoje, até hoje, eu faço isso. Eu nunca aumento um valor sem eu ter certeza de que eu estou dando resultado para a pessoa que está me contratando. Então, muitas vezes eu já estava bem, assim, lancei uma música. Isso é no Rio de Janeiro, tá, gente? Que aqui, eu sei que fora do Rio de Janeiro eu fui conhecida com o Show das Poderosas, já era outra coisa. Mas no Rio de Janeiro tinha um circuito de funk ali, do subúrbio e das pessoas, esse nicho que já funciona sem que os outros estados necessariamente conheçam. É diferente de hoje, que tem Spotify, as coisas crescem e vai para o Brasil inteiro. Tinha um nicho ali no Rio de Janeiro que funcionava localmente, por conta dessa rádio também. As coisas não eram como é hoje em dia, o streaming tão forte, tudo online tão forte. Então, eu comecei a fazer as minhas músicas
e eu ia sempre por um valor quase que dado e fazia questão de entregar uma coisa muito boa. Então, com isso, o cliente chegava e falava: nossa, eu adorei. E aí eu marcava uma próxima, ainda não aumentava o meu cachê. E quando ele tivesse uma segunda certeza de que não foi sorte, de que foi realmente muito bacana, porque é bacana, aí na terceira vez eu já falava: então agora vamos aumentar um pouco. E nunca recebia uma negativa, era sempre claro. Vamos lá, porque daí eu já estava estabelecendo realmente um relacionamento com o cliente, não só uma questão de: olha, eu estou estourada, me dá tanto. Eu nunca fiz isso. Eu sempre, por mais que me falasse: não, você já pode, até hoje, você já pode estar cobrando tanto. Eu não gosto, eu gosto de primeiro dar o resultado, para depois eu cobrar o que eu acho justo. Primeiro gera o máximo de valor possível, depois tenta capturar um pouquinho de valor. É que eu acho que assim você cria um relacionamento, sabe? Eu acho que você cria uma história e não só... Eu gosto muito de me relacionar com os meus clientes, não só de show, mas de marcas, enfim, de quem vai trabalhar comigo. Eu gosto muito de me relacionar ali como pessoa, né? Eu entender se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa se deu bem, o que ela precisa. Eventos, principalmente, é uma coisa que depende muito do dia. De uma chuva pode acabar com uma noite de uma pessoa, né? Se você marca um evento num lugar aberto e chove, você pode acabar com todo o seu planejamento. Então, isso tudo eu tento colocar na ponta do lápis e entender como eu vou fazer melhor para esse parceiro se dar bem também. Porque, por mais que eu trabalhe muito bem, por mais que eu faça as minhas coisas que eu acredito ser muito certinha, eu acho que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, você só querer se dar bem numa relação, eu acho que não se cria uma compaixão de um com o outro, né? Legal. Uma coisa que também a gente acaba observando muito é que vários artistas têm uma certa dificuldade que aparentemente você não tem. A gente não dá para perceber se você, mas tem uma certa dificuldade de controlar o fluxo financeiro da coisa e fica aquela coisa de altos e baixos ali e tudo mais. E eu acredito que isso possa ter a ver com o curso de administração que você fez lá atrás, mas pode ser que tenha outras coisas aí também. Como que você acha que mais te influenciou em termos de educação para empreendedorismo que hoje você usa muito na sua carreira, na sua empresa? Olha, eu já respondi essa pergunta uma vez no programa Conta Corrente. Deu uma briga na minha casa, gente. Meu Deus, meu pai quase que me... Não queremos brigas familiares. Né? Ele tem que entender que eu amo meu pai, mas ele me deu vários exemplos de coisas que não devem ser feitas, às vezes. Ele fica com raiva, mas você ensinar um caminho que não é para fazer também é muito legal, pai. Ele quis me matar, mas tá tudo certo, ele não vai fazer isso, tá tudo ótimo, vamos ter orgulho. Enfim, eu cresci muito, meu pai era empresário e eu cresci, e aconteceram várias coisas na vida empresarial dele, porque obviamente eu falando rápido vocês pensam: é um inconsequente. Mas não, aconteceram várias coisas na vida empresarial dele que ele não teve a sorte, ele arriscou muito alto e não teve a sorte de ter esse retorno. Então, essas coisas que ele passou me deram uma visão de uma experiência eu adoro arriscar, mas sem se prejudicar. Então, eu gosto de tentar coisas novas, mas sabendo que eu consigo alcançar onde eu estou colocando a minha mão. E o meu pai é um pouco explosivo, um pouco imediatista, impulsivo e tal. Então, eu sempre me enxerguei muito isso e por medo de dar errado daquela maneira, eu fui tentando ser o mais cautelosa possível. O que não significa... É muito difícil, às vezes, as pessoas me entenderem, porque eu sou meio 8 e 80. Eu não sou 8 ou 80, eu sou os dois ao mesmo tempo. Eu sou muito cuidadosa, mas eu sou muito pé no acelerador.
Mas eu gosto de ter pessoas na minha equipe que façam um contraponto comigo. Então, por exemplo, o meu irmão, ele é o oposto de mim. Você conhece meu irmão? Ele é o contrário de mim, totalmente. Então, sempre que eu venho com ideias mirabolantes e coisas novas e jogo, eu falo, mas isso aqui é assim, é a minha realidade na minha cabeça. E vocês, com um pouco mais de sensatez, façam suas contas e me digam se faz sentido e como faz sentido. Então, acho que é importante também eu escutar os outros profissionais que estão comigo, que também não adiantaria nada eu ter tanta gente, tanta equipe e só fazer o que me dá na telha, né? O que você falou de, isso é realidade, está na minha cabeça. O que você acreditava que era uma realidade que estava na sua cabeça e que quando você foi fazer, não era aquela realidade? Não era o quê? Não era a realidade que você acreditava que era. Deu alguma coisa muito diferente, ou para bem ou para mal também? Olha, para mal, poucas vezes. Não, deixa eu pensar aqui. Para bem, teve o checkmate, que foi uma coisa que a minha equipe inteira ficou morrendo de medo. Brigaram comigo, todos tentaram me convencer. E assim, na minha cúpula, eu brinco, falo que é uma cúpula, né? Que são as pessoas que eu pergunto, você acha, você... Eles fazem uma fila e vêm um por um, assim, para falar comigo, sozinho. Olha, mas eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que eles devem ter um outro grupo no WhatsApp deles, sem mim. Com certeza. Onde eles falam... Com certeza, tá? Eu acho que isso acontece. Porque a minha empresa é o meu celular. Então, cada departamento da minha empresa é um grupo. Então, tem o grupo do balé, do músico, do show, tem o grupo da técnica, tem o grupo de logística, o de venda, o de marketing, de roupa, o de assessoria, um monte de grupo, de contabilidade, contrato, gravadora, infinitas coisas. Eu acho que nessa cúpula existe um outro grupo sem mim. Com certeza. Sabe? Onde eles falam assim, olha essa ideia dela que horrorosa, vai lá no privado, chama ela e fala que não é legal. Sabe? Aí vem o primeiro e tenta. Aí eu boto lá no grupo, olha, fulano tá aqui me falando no privado que não quer. Aí vem um outro, olha, sozinho ali no privado, eu também acho. Então, eu acho que ficam eles lá macumunando sem mim, assim, vamos tentar agora você, vai convencer ela. Esse negócio de grupo de empresa é o seguinte, todo mundo sabe que tem um grupo que não tem o CEO. Só que, em algum momento, esse grupo acaba precisando do CEO. Aí eles botam o CEO no grupo. Aí tem tipo um diálogo de 3 linhas e depois o grupo nunca mais fala nada. Porque eles criam outro grupo, sem o CEO. Então, no meu caso, eu acho que é realmente esse grupo paralelo, onde eles vão debatendo tudo que eu estou jogando no grupo real, que eu conheço, que eu tenho ciência. Eu acho que eles nem imaginam que eu desconfio disso, mas sim, eu não sou idiota. Com certeza vocês têm isso. Que vocês eu também não, hein? Só avisando os troopers aí. Sempre alguém vem falar comigo como quem não quer nada, logo depois de eu jogar uma ideia mirabolante. Mas eu estava pensando aqui... Não estava pensando sozinho, né? Estava falando com os outros. Claro. O checkmate foi isso, foi um desses casos onde eu estava no estúdio, era para ser o clipe de Vai Malandra, não era para ser todo o projeto de checkmate, mas eu estava no estúdio fazendo música com os gringos aqui no Brasil e, de repente, comecei a enxergar o projeto na minha cabeça. Assim, eu tenho o criativo... De vez em quando é muito louco, eu vou dormir e acordo cheia de ideia. Então comecei a enxergar na minha cabeça, ouvindo aquelas músicas, todas as ideias. Mandei para eles, faltava só 1 mês para o início da loucura que eu tinha inventado. Então eles falaram, olha, 1 mês não dá para a gente criar e capitalizar para um projeto desse tamanho, e etc. E uma briga imensa, e... Escutei todo mundo, óbvio, mas no final falei, dessa vez vai ser do jeito que eu quero. E foi. E eles foram indo atrás de mim, assim, desesperados, falando que eu era louca, E no final de tudo, a gente teve resultados que a gente nunca imaginou que a gente fosse ter. A primeira música que eu lancei em espanhol tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e alguns meses, não lembro direito.
e a gente já teve resultado de todo o investimento que a gente fez em outros idiomas. Então, eles viram que no final é legal você arriscar se você tem segurança, né, no que você está fazendo. E eu tinha muito certinho na minha cabeça como fazer, conseguir convencê-los. Mas também não adianta nada eu mandar eles fazer, mandar por mandar e ficar nesse mandei, né? Eu tenho que convencê-los de que a ideia é boa para que eles façam com o coração. Então, no final de tudo, eles acreditaram em mim, estavam super empolgados e deu tudo certo. Obrigada. Muito bom. Anitta, você falou agora da primeira música que foi lançada em espanhol e tudo. A gente também passa por um momento de internacionalização. Eu até falei com você agora lá atrás. E assim, é sempre muito difícil, né? Pelo menos pra gente é muito difícil. Até a gente entender o que precisava ser feito para conseguir ter os primeiros resultados foi complicado. Como que foi para você? Como que você está enxergando essa internacionalização? Imagino que você tem vários tipos de desafios que são parecidos com os nossos também. O que você me conta disso aí? Então, isso para mim foi a maior dificuldade da minha carreira, a coisa mais difícil que eu já fiz. E em dado momento eu realmente achei que eu não fosse conseguir. A gente tem que pensar o seguinte, para todo mundo que conversa comigo, que quer internacionalizar ou a sua carreira ou a sua marca. Infelizmente, a gente vive num mundo competitivo. Muita gente... E a gente tem uma preciosidade, o nosso país é uma preciosidade que o próprio brasileiro não dá o devido valor, mas não tem noção de como nós somos valiosos. Nós somos muitos, nós temos números impressionantes, nós temos resultados inacreditáveis. Se você compara com números e resultados de qualquer produto ou artista fora do Brasil que não tenha o mercado brasileiro, serão números iguais, por mais que tenham todos os mercados. Se não tiver o brasileiro, não consegue se equiparar ao maior produto brasileiro. Nós temos números imensos, resultados imensos, e muitas vezes essa vontade de se internacionalizar, principalmente se você entende que internacionalizar, se você não entende que internacionalizar é só para você ter algo a mais para você mesmo, para a sua realização, e não de preciosidade, porque o que nós temos é muito valioso já. E lá fora tem gente que se mata para conseguir ter o que nós temos aqui dentro, o que um grande produto tem aqui dentro em resultados, que são os nossos números, que é o nosso público, que é ganhar a nossa audiência e o nosso gosto, né? E muita gente vai se aproveitar disso, dessa falsa ilusão de que só lá fora que é legal, para justamente usar o que a gente tem de bacana, que são os nossos resultados, o nosso know-how de como ter o nosso público brasileiro, que é um público muito difícil de ser agradado, mas também muito fiel e muito, muito forte, e não vai fazer a parte deles lá fora. Então, sempre que você entra numa negociação ou você entra numa reunião lá fora, você tem muito que pensar com a cabeça de quem está ali falando com você, sabe? E se eu fosse essa pessoa? Por que é interessante para ela estar comigo? E se você não conseguir responder essa pergunta, se a única maneira de você responder essa pergunta for porque daí ela consegue em troca ter o que eu tenho aqui, é um caminho perigoso. Não, com certeza. E até com aquela conversa que a gente teve, uma coisa que ficou clara para mim independente de todo o sucesso que existe, vai começar num mercado novo, você começa menor e vai aos poucos e vai para o campo de batalha, de verdade. Sim, né? Eu acho que uma coisa que é preciso ter em mente também é que quando você começa em outro mercado, você tem que entender que você começou do zero de novo. Você não pode querer chegar em outro mercado, em outro país que tem outra cultura, com a mesma forma de trabalhar, com as mesmas estratégias e o mesmo pensamento e posicionamento que você tem no mercado que você já conquistou. Não.
Você tem que regredir, voltar a tudo que você fez e começar do zero exatamente da maneira que você fez no seu início. Isso é bem cansativo. Eu acho que essa é a parte difícil assim para as pessoas de você já estar aqui em dado lugar, mas quando você está em outro lugar, você tem que se colocar onde você está e entender que não, que é menos, que é pequeno. E muitas vezes a minha própria equipe ficava assim para mim, principalmente as pessoas que já trabalharam com artistas internacionais ficavam, não, mas olha quem você é, você vai fazer isso. E eu falava, olha quem eu sou, onde eu tô. Quem eu sou aonde estamos agora? Então a gente tem que se portar como tal. E isso acabava fazendo a diferença assim um pouco, tanto de quem vem de lá para cá, que quando vem quer chegar com o status que tem lá fora e na verdade tem que começar com o status que está no território que você quer, como o contrário também, quando você sai daqui para ir para lá. Muito bom, acredito muito nisso também, falei um pouco disso aqui no início do evento. Agora, vamos falar um pouquinho da equipe, né? É óbvio que não dá para fazer o que você fez ao longo dos anos sozinho. Eu queria entender como que foi o início da construção da equipe. Eu sei que o Renan trabalha com você desde o início, acredito, mas depois veio mais pessoas. Como que você foi selecionando essas pessoas no início? E depois eu vou te fazer eu queria que você respondesse como que você seleciona hoje, se mudou alguma coisa. Não mudou em nada a maneira com a qual eu seleciono as pessoas que trabalham comigo. Eu já empreguei uma fã que eu via que era muito dedicada e eu achava que... Na verdade, eu ficava curiosa como ela conseguia descobrir aonde eu estava, a hora que eu estava, o hotel que eu ia estar, a hora que eu ia comer, a hora que eu ia tomar banho. A menina sabia tudo. Eu pensava, nossa, você tem que usar esse CSI todo para uma coisa a mais, né? Ela pode ter hackeado seu e-mail, né? Mas ainda assim é um grande talento. Eu pensei, caramba, essa menina, eu quero usar esse talento para o meu bem, para o meu trabalho. Eu falei, vem trabalhar comigo. E a menina descobria tudo, o que eu gostava de comer, o que hoje em dia é mais fácil, mas lá no meu início não era fácil assim, não, descobrir tudo que eu gosto, que eu faço. Que loucura, que se eu beijei alguém, a menina já sabia no dia seguinte. E não era num prêmio. Daí eu chamei ela para trabalhar comigo e fui qualificando essa pessoa. E até hoje eu faço da mesma maneira. Hoje, por exemplo, a sua equipe conversou com uma menina para combinar todas as coisas daqui, com duas pessoas, a Amanda e a Marcela. A Marcela, ela fez toda a logística até eu chegar aqui. O que a Marcela faz? Ela cuida desde da pessoa que vai vir botar a minha roupa até o piloto do avião que me trouxe para cá. Tudo isso ela que cuida. E ela era minha stylist no início de tudo. Ela foi a minha primeira stylist. Ela trabalhou comigo no meu primeiro videoclipe, quando eu só tinha 12 mil reais para gravar um clipe. E, gente, o clipe custa muito mais que isso. 12 mil reais hoje em dia, para um clipe, de verdade. O clipe é uma coisa muito cara. Ela conseguiu, ela me ajudou tanto, ela fez milagre nesse clipe para mim. E eu guardei aquilo na cabeça. Depois eu não cuidei. Houve um momento em que eu não gerenciava mais a minha carreira, então ela não trabalhava mais comigo, não era eu que escolhia a minha equipe. Mas fiquei na cabeça com aquela memória de que ela trabalhava muito, de que ela me ajudou em coisas que ela nem entendia. Daí eu nunca perco contato com essas pessoas. Mandei uma mensagem para saber como ela estava e ela falou, tô sem trabalhar. Então eu falei, vem trabalhar comigo. Ela, no quê? Eu falei, você vai descobrir quando você chegar aqui. E ela está adorando, se identificou, foi aprendendo e está super bem. A Amanda, que é a minha produtora pessoal, que viaja comigo e está em tudo quanto é lugar, ela era minha bailarina. E eu comecei, um belo dia eu estava gravando assim, eu estava precisando muito de uma produtora, porque
A gente começou com essa coisa do internacional a vir muito trabalho e eu tive que colocá-la no escritório. Então não tinha mais pessoa para ficar comigo. De repente eu estava dançando, olhei para a menina e falei: vem fazer um negócio aqui comigo. E ela agora é minha produtora e trabalha. Então eu não tenho muito isso de esperar, de procurar alguém qualificado especificamente naquilo. A não ser que seja, um advogado, obviamente. Até a pessoa que cuidava para mim antes da parte de direito autoral e etc., ela era advogada, mas não era especializada nisso. Então, só se especializou nessa área, mas eu sempre procuro ver alguém que eu veja o potencial. E não a graduação, o diploma e etc., né? Obviamente, dependendo da área, se eu estou no financeiro, se eu estou, né, na parte de contratos, eu vou, obviamente, precisar de uma pessoa especializada, mas eu tento sempre procurar alguém que eu veja que as características de trabalho, de força de vontade, de dedicação, combinam com o que eu gosto. E aí, aprender, isso acaba virando de menos se a pessoa é dedicada. E qual que é o tamanho da equipe hoje? Como que funciona a empresa? Hoje, diretamente, eu tenho aproximadamente 50 pessoas, diretamente. Mas indiretamente, 200... São muitos fornecedores é incontável. Não, isso aí indiretamente eu estou falando de terceirizados sem ser fornecedores, assim, assessores, porque eu tenho alguns setores que eu terceirizo, por exemplo. O meu vendedor é meu vendedor, ele trabalha dentro do meu escritório. A minha assessoria de imprensa, não, é terceirizada. Então, indiretamente, tem as pessoas que trabalham para essa assessoria que trabalham comigo. Então, indiretamente, é um número infinito de pessoas, mas ali, direto, que fala comigo todo dia, quase todo dia, umas 50 pessoas. Legal. Vamos falar um pouco dos conteúdos, né, que se produzem em mídias sociais, coisas do tipo, que é um sucesso absoluto também, né? Um Instagram gigantesco, todos os clipes sempre bombam. Como que é, assim, essa dinâmica sua de produzir os conteúdos, né? Tem alguém que fica por conta disso, tira as fotos e isso tem uma equipe que seleciona e você aprova? Como que é o dia a dia dessa produção de conteúdo sua? Então, como eu falei, eu resolvo tudo pelo celular, tudo. Eu tenho um grupo de cada tema que se relaciona ao meu trabalho. Até, às vezes são as mesmas pessoas, mas para os assuntos não ficarem paralelos e perdidos, a gente guarda um grupo para cada tema, para que a gente não se perca. Porque, obviamente, como eu sou o produto que a gente vende, eu não consigo fisicamente estar lá para coordenar toda a operação em pessoa. Então, o que eu faço é estar no meu telefone e, se todo mundo estiver ali conectado e ligado, vai conseguir saber, acompanhar exatamente o que está acontecendo no processo. Sobre mídias sociais, eu batalhei muito para chegar na fórmula que eu tenho hoje. Antes eu tinha uma pessoa que trabalhava só para mim, mas depois que virou outros países, outros tamanhos, eu realmente precisei ter uma empresa. E antes eu ficava batendo muita cabeça, porque eu ia em empresas grandes, empresas já muito conhecidas, ou nomeadas, ou boas, ou enfim. E eu resolvi chamar uma amiga minha, ela está até aqui hoje, ela mora aqui. Ela tem uma empresa, ela acabou de abrir uma empresa sobre isso e eu já tinha trabalhado com ela antes, eu sei o quanto ela é dedicada, o quanto ela é esforçada e batalhadora. Eu pensei, bom, não tem como essa empresa dela dar errado porque ela é muito, muito competente. E ela nem era especificamente dessa área, mas resolveu atuar nessa área. Eu falei, vamos comigo, vamos fazer. E agora estamos aí numa linha perfeita que a gente encontrou de trabalho, onde a gente se fala sempre diariamente e a gente manda os conteúdos, assim, eu sempre vou planejando. Às vezes eu falo para a galera, pensa em alguma coisa, me dê alguma ideia do que você acha que pode ser feito e se vir alguma ideia legal, eu abraço sem problema. E às vezes eu simplesmente falo, olha, eu quero fazer isso, isso e isso, gravem, eu quero que seja assim, quero que seja assado, mando um áudio
explicando o grosso, né, o bruto da minha ideia, e depois eles vão detalhando para mim, assim, então e se eu fizer assim, 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 assado, e eu vou aprovando, e eles vão me mandando. A gente já tem meio que uma dinâmica, né, por exemplo, fã-clube, a parte que seria o de atendimento, né, são diretamente pessoas que entendem disso, que estão em contato todos os dias com os fãs, com cada presidente, com cada pessoa que entende, eles estão lá lendo o que cada fã está falando. Então, cada pessoa, cada departamento que trabalha comigo, tanto em mídia social quanto de imagem, está muito ligado diretamente comigo e com o público, especificamente na área que vai trabalhar. Muito legal. Como que é o processo criativo para você chegar numa música nova? Porque eu acho que artista tem isso de uma forma talvez mais aguçada do que a maior parte das pessoas. Mas será que é um dom? Ou será que foi algo que você foi aprimorando de alguma forma? Eu acho que a prática quando se você já começa, eu falo muito com as pessoas que entram na nossa equipe, eu falo, durante esse início, só senta e observa. Observa, preste atenção, que com a prática, à medida que você vai olhando e entendendo a forma de raciocínio e entendendo os caminhos, você vai treinando o seu próprio cérebro, a sua própria cabeça a pensar da maneira que o trabalho precisa. Para criar uma nova música, hoje em dia, eu não penso só na música, né? Eu penso em tudo que vem o contexto. O momento da minha carreira, porque quando você chega num nível em algum tamanho do seu trabalho, você tem que entender o que você atinge. E às vezes não é só aquilo que é o principal, né, do seu trabalho, a música, a dança, o público, a noite, não. Quando você chega num determinado tamanho, você acaba atingindo tudo que está em volta. Então, hoje em dia, para lançar alguma música, a gente pensa no meu momento atual, no momento do país, em como as pessoas estão fazendo, estão consumindo no momento, a estação do ano, que tem isso, né? Verão, inverno, muda um pouco o tipo de coisa que cada pessoa faz, então o entretenimento muda, então a música lançada tem que mudar também. O custo de mídia, num dezembro que seja, que é um Natal, onde todo mundo está vendendo, você precisa também ter esse custo em mente, do quanto vale a pena, quantas pessoas estão ligadas no que você faz e quantas pessoas estão ligadas em outra coisa. Então, você tem que fazer todo um estudo para chegar nessa música. Não é simplesmente, tive uma ideia aqui de uma música e vai. Não, tem que pensar em todo um contexto. Você chega a se basear em algum tipo de dados ou de histórico dos números que você tem? Porque hoje, assim, eu não entendo necessariamente muito do mercado de música, mas eu vejo que a coisa mudou bastante, né? Então, hoje, você tem um feedback quase que instantâneo se uma música deu certo ou não pelo número de plays que tem no Spotify ou pelo número de views do YouTube, né? Quando o clipe vai. Então, você já chegou a criar alguma música ou fazer alguma estratégia baseada nesses dados assim? Sim, e já desfiz também. É muito mais fácil quando a música é minha, porque assim, existe na coisa da música, é como se fosse um documento. Então, se eu estou cantando com o JP, a gente tem que decidir se essa música é minha ou se essa música é do JP. Se a gente decide que é dele, quem vai cuidar do planejamento, orçamento, investimento, de tudo, vai ser a sua galera. Baseado no que você precisa, baseado no seu planejamento de carreira. E eu vou acompanhando, dançando conforme seu ritmo. Se a gente decide que é minha, aí é o contrário. Aí eu é que vou planejar, eu é que vou fazer os investimentos, eu é que vou fazer todo o estudo de como a gente vai fazer o lançamento, o planejamento, etc. Então, isso tudo é feito baseado na minha carreira e aí a pessoa que está comigo me acompanha. Já houve casos onde eu tinha tudo preparado para um lançamento meu e a gente preparou 3 meses antes e a música logo
um mês antes, lançaram uma música com um tema similar. E aí, essa música, a gente cancelou tudo, já tinha investido, já tinha feito de tudo. Só Mas ninguém nunca vai ver essa música mais? Lança no Fire! Ai, não sei. Tem clipe também que isso já aconteceu com clipe também. Isso já aconteceu com música, com uma coisa que nem tinha a ver com o tema, tinha a ver com um estilo. Quando a música estava pronta, estava super atual, super ok. E depois eu fui reparando uma mudança na sonoridade das coisas que as pessoas estavam ouvindo e eu pensei, essa música não vai dar certo. Só que a música não era minha. Então, e eu não volto atrás das coisas que eu dou a palavra. Se eu dou a palavra, eu dou a palavra. Aí eu falei, mas eu já tinha meio que uma certeza que não ia rolar e não rolou, mas é que você tem que também... É porque a minha equipe é muito... Eles já se acostumaram com o meu jeito. Se eu cismar... Eu tenho um clipe pronto agora. Se eu cismar que eu vou lançar amanhã, vai todo mundo enlouquecer, mas eles vão me acompanhar. E eu tenho um planejamento pro mês que vem. Se eu cismar que é para cancelar, eles vão dar o jeito deles e vão cancelar. Porque eles já entenderam que eu sou do meu feeling, sabe? Se eu sinto um feeling de alguma coisa que é para fazer agora... tem dado certo dessa maneira, então eles já me entendem. Mas não é toda a equipe que é assim. Isso depende muito de como funciona. É como se fosse uma família, né? Cada um sabe como funciona fazer a sua festa na sua casa, como que vai funcionar melhor para cada um. E a minha equipe sabe que comigo, às vezes eu posso simplesmente acordar e todo mundo vai dar surpresa, uma tempestade, vai ter que sair todo mundo correndo. Então eles já estão acostumados. Legal. Chegaram algumas perguntas... através da nossa rede social, eu vou ler aqui a pergunta do Fábio Costa. Qual foi seu maior erro e o que você aprendeu com ele para dar a volta por cima? Nossa, já errei muitas vezes, mas é sempre muito bom. Eu sempre sofro os meus erros. Quando eu erro, eu não erro. Quando eu erro, eu faço bem feito, assim, é um errão, assim, para deixar marcado. Então, todas as vezes que eu errei foi muito doloroso para mim. Muito. Doeu em todas as partes. Na cabeça, no coração, no bolso. Mas eu aprendo a como não fazer. Então, eu sempre erro e já pego como aprendizado para que não aconteça de novo. Eu acho que o maior erro... até hoje foi eu ter medo de algumas coisas. Não parece, né? Parece que eu sou super destemida, mas eu já tive medo de algumas coisas, de me colocar algumas vezes no que eu precisava fazer, por medo das consequências, e as consequências foram tão piores. E passei anos e anos e anos sofrendo as consequências por medo. Então... hoje eu já aprendi não é que a gente não tem que ter medo de nada, a gente tem que ser consciente, mas às vezes a gente tem que ter coragem, né, de fazer as coisas. Legal. O Eduardo Machado perguntou qual estratégia de marketing digital trouxe mais resultados para você até hoje? Cara, essa coisa de estratégia, sempre as pessoas me perguntam, né? O que é agora, como você me perguntou? Agora é um momento de single, agora só se lança single, né? Agora só se faz isso. E não existe isso. Existe o que é melhor para você nesse momento. Porque o que é melhor para mim agora, eu com os números que eu tenho, com o alcance que eu tenho, com quantidade de pessoas e países que eu falo, não vai ser a mesma estratégia que é boa para mim nesse momento, não é boa para uma pessoa que está começando agora e que tem um outro tipo de público. Então, cada caso é um caso de verdade e as suas estratégias têm que mudar conforme a sua carreira muda, conforme o seu produto muda. Não adianta só porque deu muito certo você fazer na última vez a estratégia digital X, atacar pelo YouTube. Então você toda vez vai fazer isso. Não. Primeiro que ser previsível é a coisa que a internet não perdoa. Então se você usa uma estratégia e na próxima vez você
previsivelmente usa uma estratégia igual ou parecida, você não vai conseguir resultados maiores, você vai conseguir resultados parecidos, às vezes até menores. Então a gente sempre está procurando fazer novas estratégias, sempre tentar pensar em uma coisa que a gente ainda não fez, e se a gente for fazer algo que já foi feito, a gente tenta buscar algo de anos e anos atrás, que a gente tente fazer dar certo agora. Que seja qual for, se eu fosse tentar fazer desse ano, ainda veio muita gente, vamos fazer o checkmate de novo, então. Eu falei que não vai dar certo fazer de novo. Tem coisas que só funcionam ali, naquele momento. Deu certo pelo ineditismo, por como aquilo era imprevisível, era novo, era diferente. E pronto, fechou esse ciclo, você tem que pensar em uma nova ideia. Então, eu costumo dizer muito para minha equipe que não existe uma fórmula do bolo. Não é porque deu certo com o produto X que vai dar certo para a gente. Nós temos públicos diferentes, cada marca, e é muito legal você especificar muito bem quem é você, para que você cada vez melhor saiba qual estratégia vai dar certo e qual estratégia não vai. E às vezes já arrisquei em coisas menores, em estratégias que eu não tinha tanta certeza, só para ver o resultado. Em algumas vezes deu errado, em algumas vezes deu muito certo, mas nunca coloquei coisas muito grandes no risco. Legal. Bom, nosso tempo parece que acabou. Eu queria agradecer de novo. E antes, assim, só para a gente encerrar mesmo, tem muita gente que está começando agora, quer ser um criador de conteúdo, quer ser um empreendedor, e tem, enfim, está no momento de decisão ou com muita insegurança. O que você tem para dizer, assim, que tipo de coisa você falaria para esse público? Então, gente, o que eu costumo dizer para todo mundo, em toda palestra que eu dou, as pessoas estão muito ligadas hoje em dia nos exemplos, né? A gente costuma projetar o nosso futuro e as nossas metas comparando muito com exemplos de coisas que já existem. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente limita a nossa meta aos exemplos que a gente está tendo. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu nunca busco um caminho que alguém já tenha feito, ou um caminho que todo mundo saiba que já está dando certo, ou vejo o trabalho de outra pessoa para comparar e saber se o meu pode. Não. Eu acho que cada estudo de caso, cada caso é um caso, como eu já disse, e a gente precisa muito ser autêntico no que a gente faz. E para a gente conseguir um resultado grande e diferente, a gente precisa criar a nossa maneira. Então, muitas pessoas perguntam para mim, eu tentei de tudo e por que não consigo e tal? Vai ver, as coisas que você está tentando não são para você, são baseadas em um exemplo de outra pessoa que tem outros predicados que não o seu. Então, no meu trabalho, eu não limito que a pessoa... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não limito que a pessoa do financeiro cuide só do financeiro. Se ele quiser se meter no marketing, ele vai poder. E se ele der uma ideia brilhante, ele vai seguir lá até a hora que ele quiser. Eu acho que a gente vai até onde a gente quer. Então, não pensem vocês se para vocês... Eu também sempre dou esse exemplo. Se para vocês querem chegar até a porta de saída e existe esse caminho. E aí você pensa, e se acabar esse caminho, o que você faz? Você escala a parede, você cava um buraco, você cria asa, vai voando, Então, isso é o que eu costumo fazer no meu trabalho. Muitas vezes a gente se depara com coisas que a gente quer conquistar e não sabe por onde começar. E às vezes a gente tem que começar pela coisa mais simples, acreditando que aquilo vai dar certo, onde a gente nem imagina. Mas eu nem imagino que fazer um almoço na minha casa para minha mãe pode resultar no... Às vezes pode. Então, tentem criar saídas para as metas de vocês nas coisas mais simples e nas coisas que vocês nunca imaginaram que pudesse dar um caminho para vocês. É isso. É isso aí, pessoal.